Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vou dar continuidade aqui e nesse primeiro vídeo após a apresentação eu vou fazer uma exposição de algumas leituras que eu acho fundamentais e quase que obrigatórias para os estudantes que estão começando em um curso de arquitetura e mesmo para aqueles que passaram pelo curso e não tiveram a oportunidade de conhecer esses livros. Geralmente as instituições de ensino no Brasil, com exceção de pouquíssimas, né, têm de fato uma biblioteca boa. É por isso que a gente é quase que obrigado, né, a adquirir e formar uma biblioteca arquitetônica ao longo do tempo. Bom, o primeiro livro que eu queria recomendar para vocês é esse livro aqui. Né? O título dele é Uma História da Teoria da Arquitetura, é de um autor chamado Hanno Walter Kraft. Esse livro teve... esse livro é do início do século XX, né, quase final do século XIX, e por incrível que pareça, quase 100 anos depois é que a gente teve uma edição desse livro em português. Saiu pela EDUSP. Essa edição é uma edição que eu comprei há muito tempo, é publicada pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Para quem não tiver possibilidade de comprar esse livro aqui em português na EDUSP, porque ele custa realmente um preço um pouco elevado, você pode comprar. Aliás, eu já recomendo isso também para todos os estudantes. Vocês podem comprar o livro, por exemplo, na Amazon, né? amazon.com.br, e você vai simplesmente comprar ele por um oitavo, um décimo do preço, mesmo o dólar tendo essa desvalorização tão grande. Então, de fato, eu recomendo que vocês comprem esse livro para formar a biblioteca de vocês. Aproveito então e já faço a observação que, para aqueles que não estão versados em outras línguas, façam isso o quanto antes, né? Comecem a estudar, principalmente o italiano, o francês, o inglês e o espanhol. Né? O espanhol a gente tem mais facilidade para ler, pela proximidade com a língua portuguesa, mas das outras línguas é importantíssimo que vocês comecem a estudar o quanto antes. Isso foi o recado, inclusive, que um professor meu me deu no início da graduação. O outro autor que eu quero recomendar para vocês, fundamentalmente, é o Júlio Carlo Argan. Ele tem vários livros publicados no Brasil. O Júlio Carlo Argan, ele foi prefeito de Roma, era um homem de extrema capacidade intelectual e de um amor devoto pela arte e pela cultura, principalmente italiana, e contribuiu muito para a história da arte. Sem dúvida, bom, na minha opinião, é sem dúvida o mais importante historiador da arte do século XX, junto com outros 2 ou 3 autores como Aby Warburg, dentre outros, não vamos citar aqui no momento agora. Dos livros do Argan, História da Arte como História da Cidade, tem uma trilogia que foi publicada pela Cossacchi Naif sobre a arte italiana. Tem também outros livros que formam uma outra trilogia, Clássico Anticlássico, Imagem e Persuasão e a Arte Moderna, todos esses 3 publicados pela Companhia das Letras. E o último volume, digamos assim, em termos de leitura, porque tem uma espécie de ordem cronológica para se ler, que é exatamente o período em que eles foram escritos, os seus ensaios, é a Arte Moderna, que também foi publicado pela Companhia das Letras. E é claro, talvez uma das leituras mais importantes, né, daquele que é considerado por muitos como o mais importante teórico da arquitetura, né, desde a antiguidade, né, desde talvez dos escritos de Platão e Aristóteles sobre a arquitetura, como a República e as Leis, seja o Alberti, o Leon Battista Alberti. Esse aqui é o livro, uma versão que eu tenho, que foi publicada pelo MIT com a apresentação do professor Joseph Hickford e do Robert Tavernon, mas nós também tivemos, depois de 500 anos, uma tradução em português que saiu em Lisboa, da Fundação Calouste Gulbenkian, que eu recomendo profundamente. É um livro que talvez já esteja se esgotando. Eu tive a felicidade de participar do lançamento desse livro na Fundação Calouste Gulbenkian, e saiu depois de algum tempo pela editora Edra uma publicação no Brasil. O livro, a tradução ficou como os 10 livros da arquitetura. O título em português é Da Arte Edificatória. O título em inglês é On the Art of Building in 10 Books. E a